Projeto Casa Firme. Eu convido você a colocar a mão no seu coração para nós iniciarmos essas 25 horas de oração. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de começarmos, Senhor, com as primícias do nosso dia, do nosso tempo, dedicados ao Senhor. E eu peço que o Senhor nos conduza, Senhor, neste projeto Casa Firme, neste culto para os homens fortes, Senhor. E durante todo o dia, madrugada até quinta-feira, que o Senhor possa responder cada oração que for feita neste altar, nas igrejas, pelo chat. Cada pessoa, Senhor, que está à distância orando, intercedendo pela sua família, cada pessoa que está aqui comigo, cada um que ainda virá ao templo, Senhor, que vai vir durante as demais reuniões, que o Senhor possa responder cada um de nós, meu Pai, porque se não for pela sua misericórdia, nós estamos condenados. E graças à sua estabilidade, porque o Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo, por isso que nós não somos destruídos. Então, graças à sua fidelidade, meu Pai, é que nós estamos aqui. Então eu te peço, abre as nossas mentes para que dia após dia nós possamos ter o alvo certo, lutar a boa luta, Senhor, correr a boa corrida e guardar a nossa fé, Senhor. Não deixar que sentimentos, pessoas, circunstâncias nos afetem, nos atrapalhem, porque está nas nossas mãos. Muitas vezes nós acabamos colocando culpa no diabo, em pessoas, mas nós sabemos que quem entrega o poder somos nós. Então que nós temos o discernimento, a visão, Senhor, e a força para resistir em todo o tempo, em nome de Jesus. Guarda as mentes, guarda os corações, abençoa as famílias, os casais, as crianças. Abençoa, meu Pai, tudo que nós formos fazer, onde nós colocarmos as nossas mãos, que o Senhor derrame sabedoria e graça sobre nós, meu Pai, em nome de Jesus. Nos cubra com teu sangue, que nós não venhamos a ter atitudes imaturas, meu Pai, que todos os dias nós venhamos a crescer um pouco mais. Não é ter os mesmos erros de ontem, e os erros de ontem nós não repetirmos amanhã. Essa é a nossa fé, Senhor, que todos os dias da nossa vida nós vamos crescer um pouco mais. Nós vamos ter o compromisso de ser uma bênção, Senhor. Como o Senhor disse para Abraão, você será uma bênção. O que nós vemos a decidir isso, eu também serei uma bênção, Senhor. Eu serei um canal de luz, eu salgarei, eu iluminarei vidas, meu Deus, através do Senhor, da sua palavra. Não serei uma pedra de tropeço, mas uma pedra firme, algo que dá sustentação, algo que dá solidez. Isso só veio de um relacionamento com o Senhor. Então eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Fala conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pode sentar, por favor. Bom dia ao pessoal da transmissão, que Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Eu nomeei esse culto como Está Firme? Então, atenção. Olha só, essa primeira palavra aqui é um pouquinho longa, mas preste atenção, por favor. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo, fala comigo, do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Eles nem sabiam, mas todos estavam se alimentando da rocha, do mesmo alimento espiritual que era Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Veja que já nesse primeiro momento a gente já vê uma questão, né?
Todos tiveram as mesmas oportunidades, porém, Deus não se agradou da maioria deles. Então, todos nós temos a oportunidade de fazer boas escolhas. Então, se a maioria deles não foi aceito, não agradou o Senhor, quer dizer que uma parte agradou, como, por exemplo, o Josué e o Caleb. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram. Que num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Então veja, tudo está escrito como exemplo para nós. Então não seja idólatra, não seja imoral, não teste o Senhor, não tente o Senhor. Não fique brincando com a sua vida, como alguns deles fizeram e como alguns hoje fazem. E foram mortos por serpentes. E não se queixem, não seja um reclamão, um ingrato, como alguns deles se queixaram, como alguns de nós ainda são, e foram mortos pelo anjo destruidor. Novamente, essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, diga comigo, pessoal, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A gente muitas vezes ouve a pessoa falar assim, não, porque quem está firme, quem está em pé, cuide para não cair, cuidado para não cair. A palavra está sendo um pouquinho mais detalhada. Quem julga, quem acha que está firme, porque às vezes a gente tem uma falsa percepção da nossa vida, não, comigo está tudo certo, comigo está tudo bem. Então cuidado, cuide-se para que não caia, já que você julga, está tão bem assim, está tão firme, cuide-se para não cair. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Porque Deus é fiel, Deus não quer a nossa destruição. Então Ele não vai permitir nada além do que eu possa. Então se eu estou passando por alguma situação, eu tenho graça para aquela circunstância. Eu tenho graça para enfrentar essa situação. O Senhor está falando, Deus é fiel. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes enviará um escape para que possam suportar. E como é que Jesus nos ensina, pessoal, que nós conseguimos resistir às tentações? Lembra o que ele fala lá em Mateus, quando ele queria orar com os discípulos e os discípulos estavam dormindo? O que ele falou? Orem e vigiem. Lembram? Para que não caiam em tentação. E o Senhor está falando, Deus é fiel. Eu não vou ser tentado além daquilo que eu suporto, que eu posso aguentar. E Ele mesmo vai enviar o livramento. Mas essa é a parte de Deus. E a sua parte, é a minha parte. É vigiar. É orar e vigiar. Então, o Senhor nos ensina, orem e vigiem para que não caiam em tentação. Então, será que eu estou vigiando? Eu estou atento à minha vida? Porque lembra que a gente acabou de ler, né? 4 exemplos aqui, ó. Não façam isso, como alguns fizeram. Então todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos estavam debaixo da mesma proteção. Todos passaram pelo mar, todos foram protegidos pela nuvem. Todos tiveram as mesmas oportunidades. Todos receberam o maná, o pão dos anjos, o pão dos poderosos. Ninguém ficava doente. As roupas não se desgastavam, foram guardados. E muitos ainda com tantas bênçãos, tantos exemplos, tanta proteção na vida, tantos livramentos. Nos nossos dias e nos dias deles, ainda tentavam a Deus. Ainda brincam com a sua vida. Arriscam, brincam de ser crentes.
Então nós precisamos analisar a nossa vida. Pessoas que se acostumaram com as coisas espirituais. Aquele povo se acostumou a ver milagre, mas eles não quiseram mudança. Eles acostumaram a ver maná surgir, eles se acostumaram a ver a proteção do Senhor, se acostumaram a ver o fogo do Senhor, a água saindo da rocha, se acostumaram com tudo. Ficou normal para eles. E eles caíram. E nós talvez nos acostumamos com muitas coisas. Nos acostumamos com a palavra, nos acostumamos com uma rotina, nos acostumamos a não ter alguns hábitos que o mundo tem. Então a gente se acostuma, a gente acha, quem julga estar em pé, cuide para que não caia. Então por eu não fazer isso, aquilo que muitos ímpios fazem, eu julgo que eu estou bem, eu julgo que eu estou em pé. Mas será mesmo que eu estou? Talvez será que eu não me acostumei com as coisas espirituais? Então a palavra está nos dizendo, quem julga estar em pé, cuide para que não caia. Então atenção para não deslizar e cair. O diabo ele quer que a gente confie na impunidade, que foi o erro de Sansão, que é o erro de muitos homens. Eu vou sair como das outras vezes e vai dar tudo certo. Eu vou sair como eu sempre saio, eu vou viver como eu sempre vivi, e vai dar tudo certo. A maioria das pessoas vive assim. Tem coisas na vida dela que ela sabe que não está certo, que ela sabe que tem que mudar, mas ela continua saindo. Afinal, ainda não teve um problema, ainda não teve uma queda, um puxão da corda de Deus. Então a pessoa sai, vai dar certo, ó, toda vez dá certo, por que não vai dar dessa vez? Mas, assim como a de Sansão, a longanimidade de Deus tem limite. E a Bíblia não mente. Então não acredite em mentiras, não acredite que fazendo diferente do que foi dito pela palavra, que vai dar tudo certo. Porque a Bíblia nos ensina princípios, pessoal. Princípio da integridade, a palavra diz da multidão de bons conselheiros, para que você tome boas decisões. Então, analisa na sua vida. Você se acostumou com a palavra? Você se acostumou em estar na igreja? Ou cada culto você está focado, você está atento, você tem percebido que você tem melhorado cada dia mais, um pouco mais? Essa tem que ser a nossa, né? O nosso objetivo diário. Eu vou crescer um pouco mais, eu vou melhorar um pouco mais. Ontem eu cometi esse erro, hoje eu vou trabalhar para não cometer. Hoje eu errei nesse ponto, amanhã eu vou trabalhar porque amanhã eu vou estar focado, ó. Quando chegar um gatilho desse, quando chegar uma circunstância assim, eu vou vigiar mais. Estou atento, quero melhorar, eu não vou mais toda hora que tem uma situação, um vício alimenta outro. Então eu vou lá, eu brigo, eu xingo, eu paro, eu ofendo, eu solto um palavrão, eu amaldiçoo uma pessoa, falo assim, você não muda mesmo, é isso mesmo, não vai dar certo mesmo, e eu não quero saber, eu vou parar. Não. Vou amadurecer. Eu não vou ficar como uma criança que toda hora vai lá e faz a mesma coisa. Mas você não viu? Eu não te falei? Pois é, a palavra fala a mesma coisa que a gente. E às vezes a gente está oprimindo o filho, por exemplo, fala assim, eu já não falei, eu já não te disse. E a palavra, quantas vezes já nos disse? Que está errado, que não funciona assim. Então, nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos de um alto nível de consciência, como a bispa fala, né? Mente ao corpo. Então eu não posso estar aqui, não, minha mente tem que estar aqui. Eu não posso estar participando de alguma coisa, não, eu estou focado. Qual é a mensagem que cabe para mim? Porque pode analisar, você tem um culto, você pergunta para várias pessoas, o que você pegou da palavra? Cada um vai assistir o mesmo culto e pegou coisas diferentes. Por quê? Porque aquilo que a gente pega é aquilo que está aquilo que nos faz falta.
aquilo que está faltando em nós. Então a parte da Bíblia que a gente, do culto que a gente pega, é a parte daquela que ainda a gente precisa trabalhar mais. Que a gente reconhece, né, eu preciso botar mais força nessa parte, nessa área aqui. Então, cada culto, cada dia, cada oportunidade que você tem de ouvir a palavra de integridade, de fidelidade. Então eu tenho saído cada dia mais íntegro. Eu tenho sido cada dia mais honesto. A minha vida tem sido cada vez mais organizada. As minhas palavras têm sido cada vez mais precisas. Os meus negócios têm sido cada vez mais corretos. Sim, sim, não, não. A honestidade, fala comigo, pessoal, a honestidade começa na própria consciência. Então, a honestidade começa aqui dentro. Então, você respeita a sua consciência. Você respeita quando você fala algo, quando você faz algo, a sua consciência está falando, você sabe que isso não está certo. Você sabe que você agir dessa maneira não é o ideal. Falar dessa maneira não é o correto. Tratar as pessoas dessa maneira não é o correto. A sua consciência, o Espírito Santo está falando. Você respeita a sua consciência? Você é uma pessoa que ignora a consciência ou que você ouve a nossa verdade? Pisei na bola, hein? Não deveria ter agido dessa forma. Você sabe o que deve, o que não deve, o que cabe, o que não cabe? Todo mundo sabe. A gente sabe o que cabe na nossa vida, o que é bênção na nossa vida, o que vai nos conduzir a uma coisa ruim, ou aquilo que não, aquilo é certo. Vamos seguir nessa linha aqui que vai funcionar. Você é diligente no seu trabalho? Você ainda tem aquela mentalidade do dinheiro fácil, do atalho? Ou não? Não, tem que ter consistência. Não, vou pagar o preço, vou plantar, vou continuar plantando. Ou seja, eu fujo dessa mentalidade. Você tem visão de futuro? Você não está querendo ser uma pessoa imediatista? Não, eu vou resolver esse problema. Não, isso daqui pode estourar lá na frente dessa forma na minha vida. Eu já fiz isso no passado e me estourou. O que a gente leu no comecinho? Isso foi escrito como exemplo. Então eu tenho um exemplo dos outros e tenho um exemplo da minha vida. Que isso não funcionou. E eu vou continuar fazendo assim? Vou dar uma de louco igual do Sansão? Não, vou fazer errado e vai dar certo como das outras vezes. Vai chegar o dia que vai cair. Quem julga está em pé, cuide para que não caia. Então cuidado porque eu não deslizar. Então como é que você vê o seu futuro? Fazendo o que você faz hoje, o seu futuro será como? Será grandioso? Será de honra, de respeito, de sucesso? Ou de vergonha, de aflição? Então tudo isso tem que ter consciência. A minha consciência, o Espírito Santo nos direciona. Eu tenho ouvido a Ele? Eu tenho seguido os princípios que eu tenho aprendido? Ou me acostumei novamente com as coisas espirituais? Você é uma pessoa perseverante? Você é uma pessoa que vai até o fim das coisas? Tudo isso nós temos que analisar. Você é uma pessoa abundante? Você é uma pessoa generosa? Porque se você é abundante, se você é generoso, se você é uma pessoa que tem uma mentalidade de ajudar as pessoas, que não é avarento, não fica lá, não vou fazer votos com Deus, não vou ajudar ninguém, porque vai faltar para mim e tal. Então se eu sou abundante, eu sou generoso, seus resultados têm que ser abundantes também. Porque o generoso prosperará. Mas para isso eu preciso cumprir os princípios. Não basta só ir ficar gastando. Aí eu viro pródigo. O filho pródigo, o filho que gasta mais do que tem. Aquilo que promete o que não tem. Aquele que faz o que não deve. Que é desorganizado, é impulsivo, é emocional. Aí não é generoso. Que aí não tem sabedoria. Então a sua vida tem que ter o resultado. Tem que estar vendo a diferença. Na sua família, na sua casa, tem abundância, seus resultados são abundantes, você vê as coisas fluindo de uma forma firme, consistente. O casamento está indo
está equilibrado. Ah, não, mas tem os ajustes. Sempre vai ter. É isso mesmo. Os filhos estão sendo bem encaminhados, está tendo lá oração, conversa, ensinando os princípios, os valores. Né? Eu tenho trabalhado, como será seu futuro? Estou trabalhando por esse futuro. Eu tenho trabalhado, tenho pedido a Deus, Senhor, me dá sabedoria. A palavra diz, se tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai te dar. Então eu tenho buscado sabedoria, eu tenho buscado ser uma pessoa com discernimento. Ou será que eu ainda sou uma pessoa que busca por atalhos? Ou não? Não, Senhor, eu entendi. Eu entendi que o caminho certo é o caminho. O caminho certo é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho. Então eu não vou mais buscar atalhos. Eu não vou ficar fazendo mais as coisas do meu jeito. Pode perceber. Talvez não todas as vezes, mas a gente tem aquelas avenidas principais, tem as coisas, e às vezes a pessoa, assim, ó, vou pegar um atalho. O Waze que costuma fazer isso, né? O Waze que gosta de atalho. Aí o Waze te bota numas quebradas assim, você quer, vem para lá, vem para cá, entra no bairro, tal. Olha que você vê, você ganhou 3, 4 minutos, gastou mais combustível, porque anda e para, acelera e começa, troca a marcha de novo, tal. Então, às vezes, nem sempre, né? Então, o atalho não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho. Qual é o melhor caminho da nossa vida? O caminho de Jesus. Ele é o caminho. Então, todo dia, a gente tem que ir fazendo essas perguntas. O caminho mais longo, muitas vezes, é o atalho. A pessoa quer um dinheiro fácil, ela fica com um problema na vida dela por tempos e tempos e tempos. Ela quer resolver um problema, ela pega um problema para a vida dela, que às vezes ela nunca mais vai ficar marcado na vida dela, aquele problema. Ela quis resolver de uma maneira sem sabedoria. Você busca a Deus todos os dias, Senhor, abre a minha mente. Senhor, abre a minha mente, você lê a Bíblia, você assiste os programas, você lê livros que vão te ajudar no seu trabalho, a melhorar como profissional. Você busca essa ampliação da sua mente, ou você sempre coloca limite? A palavra está falando, expanda a sua mente, expanda as suas tendas, alargue a sua tenda, não impeça. A palavra está falando, vai, acredita, e progrida, e sonha, e projeta, e coloca os seus sonhos, faz o seu painel, e vai lá e unge o lugar, e estuda para aquilo, e declara sobre aquilo, e vai, encara aquela situação, pede ajuda ao Senhor. Mas aí a minha mente continua no mesmo lugar. E eu continuo com a minha mente limitada. Você é uma pessoa que sabe o tempo das coisas? Você adia o prazer imediato? Você sabe esperar o tempo certo para tudo? Sabe fazer as coisas? Não, agora não é hora para isso. Não, eu quero fazer, eu vou fazer. Não posso gastar, mas eu vou. Quais são os nossos limites? É a palavra que nos coloca o limite? Nós estamos ouvindo, respeitamos a nossa consciência? Ou estamos fazendo de qualquer maneira? Quais são os seus valores? Você vende seus valores, você vende seus princípios por uma vontade, por uma facilidade, por um atalho, por uma oferta qualquer? Quais são os seus valores? Você sabe dizer não a eles? Você se espelha em quem? Você tem a força moral de Sansão, por exemplo? Ou tem a força moral de José? De saber dizer não às coisas? Ou não, Sansão era assim, né? Estou com vontade, eu vou fazer. Eu gosto daquela moça, é ela que eu quero. Eu não posso tocar em cadáveres, mas eu vou tocar nisso, porque eu achei interessante, eu gostei disso daqui, é mel, né? Eu gosto. Então estou com vontade, eu vou fazer. Então qual é a nossa força de caráter? É como José, irrepreensível, soube dizer não, se afastou da aparência do mal. Então, todos os dias nós temos que analisar isso. Eu estou ampliando a minha mente, eu estou estudando para ser uma pessoa
mais sábia, mais culta, mais inteligente, eu estou melhorando meu conhecimento da Bíblia, eu estou melhorando meu português, eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou crescendo lá no meu trabalho, o que eu faço lá? Eu administro isso, eu estou sendo melhor nesse lugar? Eu quero que Deus me levante, que Deus me honre, que Deus me abra portas. Eu tenho feito a minha parte, eu estou lendo mais, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Ou não? Entre ampliar minha mente, estudar, orar, estar na igreja, ler e dormir e ver Netflix e ficar acordado até mais tarde, o que é mais importante? Quais são as nossas prioridades? É o prazer imediato? Ou é crescer, é progredir, é dar os passos certos, é esperar o momento das coisas? Sabe que a gente faz aquela conversa interna, né? Eu queria muito comer isso, eu queria muito gastar nisso, comprar isso, eu queria muito dar uma relaxada agora, mas eu sei que agora não é hora. Eu vou guardar um pouco, eu vou usar esse dinheiro que eu queria usar para mim, eu vou ajudar uma pessoa. Eu gostaria de ficar aqui, parado, sem fazer nada, mas não é o momento. Esse é o momento de eu fazer mais, eu me esforçar. Então eu vou me esforçar para crescer. Eu vou assumir as minhas responsabilidades. Eu vou parar de culpar as pessoas, vou parar de culpar o cônjuge, empresa, ramo de atividade, política, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou parar de colocar culpa em todo mundo. Eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu não tive isso, então eu vou adquirir, vou pedir ajuda ao Senhor. Mas eu não sou assim. Então eu vou aprender a ser. Porque tudo que entrou de ruim, entrou por bater várias vezes a coisa errada lá. Então vai entrar várias vezes, vou bater a coisa certa, vou declarar a coisa certa até eu me tornar. O Jacó era um malandro. Até que de tanto ele apanhar da vida, tantas situações, ele quis mudar. Eu não quero mais essa vida, eu não saio daqui, Senhor. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Então ele tomou uma posição, não, daqui eu não posso ir para frente. Eu fugi do Labão, eu fugi do meu irmão, eu fugi das minhas mudanças, eu fugi de Deus. Agora não, eu não vou passar mais essa noite. Já se passaram anos e anos, mais de 20 anos, eu com esse caráter. Eu vou mudar isso. Eu vou assumir a responsabilidade da minha vida. Eu vou ocupar o meu lugar. Você, homem, tem ocupado o seu lugar? Seu lugar de sacerdote? Seu lugar de cabeça, de liderança? Você sabe se posicionar? Você sabe o seu lugar? Você é leal? Você é fiel? Seu coração é puro? O seu coração é sincero? Você é incapaz de trair como o caráter de José? O caráter de Davi? Não traiu o seu Senhor. Saul queria pegar ele de qualquer jeito, mas ele não pagou na mesma moeda. A mulher lá do patrão dele queria porque queria se relacionar com José, mas ele soube, eu não vou fazer isso com Deus e com meu Senhor. O homem me deixou cuidar de tudo, ele confia em mim. Eu não posso fazer uma coisa dessa com ele, quanto mais com Deus. Então eu era um homem de caráter, incapaz de trair. Você honra a Deus, você honra a sua família, você honra a sua empresa, o lugar que o seu ganha-pão, ou você chega lá, chega no horário, sai no horário, não faz nada além, reclama ainda que ganha pouco, reclama do ambiente, reclama da condição, reclama de tudo, mas não faz nada para melhorar aquilo lá. Não dá uma sugestão, porque achar problema todo mundo acha, não precisa de ser PhD em nada. Mas para achar, para dar uma solução, falar que isso não funciona, não funciona. Mas dar uma ideia, uma sugestão, isso vai nos diferenciando. Mas tudo que a gente tem, a gente bota para fora só o problema, achar um problema, isso daqui não está funcionando. Então,
O que a gente poderia fazer para funcionar? Ou uma outra coisa para substituir isso. As pessoas não contratam funcionários para que aquilo fique pior. As pessoas contratam pessoas imaginando, não, esse setor vai melhorar. Estamos precisando de alguém para essa parte, por isso que a pessoa abre uma vaga para contratar. Porque tem uma carência naquele lugar, tem uma necessidade naquele lugar. Então, quando alguém entra lá, qual a expectativa daquela empresa? É que vamos resolver esse problema, né? Tem essa necessidade. Então, eu estou lá, porque alguém me confiou alguma coisa. Confiou na minha vida, no meu caráter, está investindo em mim. Né? Acreditou, me deu condições de estar lá naquela posição. Então, eu honro esse lugar, eu honro aquela empresa. Você é grato? Você tem consciência de tudo que é investido em você? De tudo que a sua família investe em você? De tudo que Deus investe em você? De tudo que a sua empresa investe em você? Você tem consciência? Às vezes o único que não investe em você é você. Às vezes a pessoa está lá recebendo apoio, confiança, credibilidade, está lá recebendo oportunidade, mas só vê problema. Só fica apresentando desculpas, não vê as coisas, é uma pessoa ingrata e tudo é mentalidade, tudo está na nossa mente. Se eu não acredito nisso, não vou buscar aquilo. Se eu não acredito na mudança, não busco a mudança. Se eu não acredito no progresso, eu não vou buscar o progresso. Você trabalha para fazer a diferença onde você está? Você quer ser... É o que eu estava falando numa reunião ontem. Todo lugar que você conhece, qualquer área da sua vida, vai ter aquela pessoa que vai ser o número 1. Qualquer empresa, qualquer ramo de atividade, seja carro, seja produto de limpeza, seja comida, vai ter aquele que é o número 1. Não é, pessoal? Assim como tem alguém, o advogado, que você pode lembrar, falar assim, não, esse daí é o número 1. Tem um médico, aquele número 1. Mas vamos mais perto da gente. Tem pais e pais, né? Tem profissionais e profissionais. Você olha para uma pessoa... Você já tem na sua cabeça alguma coisa? Não, esse cara é pai, mas esse pai aqui é diferente. Sim ou não? Então, a gente sabe diferenciar. E qual é a nossa régua, né? A nossa média? Eu tenho buscado ser o primeiro naquela empresa? Eu tenho buscado ser o melhor pai que eu posso? Eu tenho buscado ser o melhor marido que eu posso? Eu tenho buscado ser o quê? Um homem de Deus? Que Deus espera de mim? Eu tenho buscado, porque toda área, qualquer área que você possa imaginar, o cara que fabrica copo, o cara que fabrica, que faz cadernos, tem a gráfica número 1. Tem aquele lá que é o que mais vende. Ou tem o fabricante de saco de lixo. Tem a maior fabricante de saco de lixo. Então, para tudo nós vamos ter o primeiro lugar. Então, sim, por que eu não estou lá? O que me impede? Alguém começou. Todo mundo começa pequeno. Por que eu não acredito nisso? Tudo é mentalidade. Se eu trabalho para fazer diferença, eu vou fazer o que eu tenho que fazer todos os dias. Eu entendo a lei do processo. Nosso tempo, nós vivemos uma geração que não sabe esperar o processo, não sabe construir as coisas, que é um negócio pronto, que é um negócio rápido. E aquilo que é bom não funciona, não é rápido. Você vai no McDonald's ou você vai num restaurante que você tem que esperar lá 30 minutos para chegar a sua comida. O McDonald's você pega em 3 minutos. Qual é melhor? Você sabe. Você tem uma árvore, um pinheiro que cresce, um eucalipto que em 7 anos, 6, 7 anos, você já pode cortar ele. Ou pode virar celulose, ou pode virar lenha. Mas um pau-brasil, por exemplo, uma aroeira, um carvalho, são árvores que levam décadas. Você olha para ela lá,
Caiu uma árvore lá e quebrou ele, infelizmente. Tinha um pau-brasil lá no rancho, que eu acho que eu que plantei ele. Até que eu tenho uma hora pegar mais um, porque é difícil de achar pau-brasil. Anos, o bichinho não saía do lugar. Ele é todo cabeludinho, você que já viu um pau-brasil, ele é uma árvore muito bonitinha. Ele tem muita folhinha, então ela parece meio cabeludinho. E tá sempre lá, só ficava mais cabeludinho, mas não aumentava, não encorpava, não ficava. Então, e é uma árvore de lei, né? Tanto que o nosso país foi explorado por conta disso muito tempo, né? A riqueza do nosso país era essa. Então não era pouca coisa. Mas você olha ali, não sai do lugar. Mas é mesmo, ele leva 30 anos para ficar com um porte relevante. Mas o eucalipto, em 7, você já corta ele. Certamente na estrada aí você já viu vários lugares assim. Aquele monte de tripinho, né? Parece um bambuzinho. Aquele eucalipto lá, rapidinho, você corta, tal, vira lenha, tal. Mas você não constrói sua casa com aquilo lá, com pinos. Você constrói sua casa com pinos? Nem móvel presta com pinos. Então você compra, você vai querer, antigamente, né? A peroba, né? Cerejeira. Então, tem aquilo que funciona para cada coisa. Você não constrói, você não vai. É ser um desperdício. Você pega lá a peroba para fazer lenha. Não, peroba você faz isso daqui. Ó, você faz a estrutura ali do estacionamento, que é uma árvore que dura uma vida inteira se você tratar ela. Dura a vida inteira. Mas o pinus, se fizer uma porta, a umidade do banheiro começa a inchar ela. É macia. Você com uma chave de fenda, você fura ela. Ela é mole. Então mas é madeira, né? O que eu comecei falando? Tem o número 1. Tem aquilo que funciona para tal negócio. Então é madeira, os dois são madeira. Mas tem a madeira que é a número 1. Tem a primeira qualidade. Tanto que tem, até quando você vai no mercado, né? Manteiga de primeira qualidade. Azeite extra virgem, aquele que foi o primeiro, aquele que teve os principais ingredientes. E você pega a margarina lá, que você deixa ela destampada, não senta um mosquitinho. É estranho, né? Não estraga, você fica fora da geladeira. Então, tem coisas e coisas. Então, nós temos buscado ocupar o primeiro lugar. Nós temos buscado servir. Qual o propósito da nossa vida? O maior é o que serve. Jesus nos ensina, você quer ser grande, seja o melhor que você pode ser na vida das pessoas. Impacte pessoas da melhor maneira que você conseguir. Então, Jesus nos ensina, o maior não é o que é servido, o maior é o que serve. Então nós temos buscado servir como o melhor profissional que eu posso, o melhor homem de Deus que eu posso, o melhor pai, marido que eu posso ser, ou tenho buscado sempre ser servido? O que estão fazendo por mim? O que você está me devendo? O que você deixou de fazer? Mentalidade. Riqueza. Muitas pessoas buscam por dinheiro, mas riqueza não é dinheiro. Riqueza é mentalidade. Porque os bilionários, vários deles começaram... vários deles não. Todos eles começaram pequenos e ficaram bilionários. E vários deles quebraram. E não só uma vez. E eles voltaram. Mas como? Mentalidade. Pessoas ousadas, criativas, determinadas. Não tinha preguiça. Perdi até a família, ficava de uma coisa descontrolada. Não vi os filhos crescerem, perdi o casamento, porque o foco do cara estava focado lá. Tinha um plano, tinha um projeto. E ele não ia desistir dele, enquanto não acontecer. Então um monte de gente aí mole, desmotivada, preguiçosa, só quer saber quais são os meus direitos. Não, eu tenho esse horário das 8 às 18, mas eu quero conquistar o mundo, eu quero fazer coisas extraordinárias. Não, mas eu não sou extraordinário. Tem um monte de gente melhor do que eu. Tem um monte de gente perto de mim que já é melhor que eu, quanto mais ser o melhor, o número 1.
Então precisa da mentalidade certa. Porque tem aquela frase que a bispa sempre fala, né? Para eu ter o que eu nunca tive, eu preciso me tornar o que eu nunca fui. Então, para eu ter algo diferenciado, eu preciso ser uma pessoa diferenciada. Para eu conquistar uma alta posição, eu preciso me tornar a pessoa para aquela posição. O José não poderia estar no lugar de administrador do Egito quando ele chegou lá com os seus 16, 17 anos, imaturão, meninão. Não, ele precisava aprender processos, humildade, resiliência, integridade, porque senão o escravo que vira rei, literalmente, né? Chega lá, bota como rei, uau, agora eu posso tudo isso, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, aí vira um tirano, aí gasta no que não deve, aí olha só para os seus interesses, para as suas vontades, e não estou gostando disso, eu vou eliminar, eu vou fazer, ou seja, não tem cabeça, não tem maturidade para administrar aquele poder. Então eu preciso me tornar algo que eu ainda não sou. Então a mente que me levou a aquele problema, a este ponto, a este problema, não vai ser a mesma mentalidade que vai me tirar desse problema. Ou seja, o que é que precisa mudar, pessoal? A minha mente. Meu problema não está no meu trabalho, meu problema não está na minha esposa, meu problema está em mim. Eu sou o meu problema e a minha solução. Eu preciso mudar. A mentalidade que me colocou no problema não vai me tirar do problema, ela só vai me botar em mais problemas. Então eu preciso mudar essa mentalidade para ter resultados também diferentes. Entender que eu preciso vencer as minhas guerras. Porque as guerras que eu não venço, os meus filhos vão ter que enfrentar. As guerras da imoralidade, da falta de caráter, da mentira, do adultério, da miséria, as portas que foram abertas por buscar caminhos mais fáceis, atalhos, jeitinho, imediatismo, essas portas, se elas não forem fechadas, essas guerras que se não forem vencidas, daqui a pouco eu estou vendo um filho passando por isso. E a gente não vai gostar, a gente vai ficar mal, mas quem foi aquele que abriu a porta daquele pecado, daquela situação? Fui eu. Mas a gente pode abrir portas para outras coisas, para uma nova mentalidade, para a fidelidade, para a integridade, para outras coisas, deixar um legado diferenciado, não um legado de destruição, mas um legado de construção sólida. Então a gente precisa analisar tudo isso. Quais são os seus vícios? Tem vício aí? Vício de se vitimizar? Vício de ser rejeitado? Tem muita gente que vive assim. Estão me rejeitando, estão falando mal de mim. Ninguém está falando de você, ninguém está pensando. Todo mundo tem coisa para fazer, tem coisa para pensar. Quem fica cuidando da vida do outro é o outro desocupado. Aí a pessoa fala, não, eu sou o centro do mundo. A pessoa está fazendo aquilo para me atacar. Tem gente assim, que chega a ser insuportável. A gente fala, a pessoa insiste, não, está tendo perseguição, não, estão falando de mim, não, porque estão me olhando assim. Caramba, ninguém está olhando para você. Acorda para isso, cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida, vai olhar para Deus, para de olhar para as pessoas. Mas não, a pessoa tem o vício de ser a vítima, né? O coitado, o rejeitado, o abandonado, o vício do abandonado. O vício de se sentir criticado. A gente fala com a pessoa fala, você está me atacando. E você também faz isso. Não, eu não estou te atacando. Não é para a gente fazer um ping-pong aqui de acusações. Não, porque você faz, porque você também faz isso. Não. Estamos acertando as coisas. Não estou aqui levando problema ou acusando você de alguma coisa. Uma pessoa só se sente assim. Você está me criticando. Você quer conversar com a pessoa já leva para o lado do ataque. Não estou te atacando, rapaz. Estou conversando. Então, sente criticado, rejeitado, humilhado, estão me humilhando. Quais são os seus vícios?
Será que ao invés da gente mudar, o que precisa mudar, a gente tem trabalhado só para se justificar? Não, não fiz isso, o problema foi por isso, o problema foi o outro, foi o problema porque que aconteceu essa situação. Não, vamos ao ponto. Qual é o fato? O fato é que isso aconteceu. O fato é que você fez isso. Então não importa, não, o outro fez, o outro me provocou, porque por conta disso, não. Eu permiti isso. Adão e Eva fizeram a mesma coisa. A mulher que o Senhor me deu, que me deu. A serpente me enganou. Só faltou a serpente olhar para alguma outra coisa e falar, não, foi a árvore que estava aqui. Mas quem fez? Foi a pessoa. Ela me manipulou, eu deixei ser manipulado. Ela me enganou, eu deixei ser enganado. Porque Deus já tinha falado, não faça isso. Não coma isso, não vá para essa direção. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Então, nós precisamos analisar tudo. Você, por exemplo, você faz as coisas de uma forma compulsiva, sem pensar, tem reações impulsivas, tenta agradar todo mundo, tenta fazer tudo para todo mundo, aí depois promete tudo para todo mundo e depois não consegue cumprir, não sabe dizer não, quer agradar todo mundo e acaba se desagradando todo mundo porque não consegue dar suporte para tudo isso. Quais são os vícios? Você é um viciado em problemas, você não pode estar bem, que você cria um problema? Pode analisar, antigamente o povo ainda falava assim, né? Não sei se ainda fala, quando estava tudo em paz, as pessoas começavam a falar, acho que vai chegar um problema, acho que vai chegar alguma luta. Ou aquelas pessoas, eu já ouvi isso de gente mais antiga, né? Que quando a família toda estava reunida, qual que era a frase dos antigos, quando estava todo mundo reunido? Será que alguém vai morrer? Quem já ouviu isso? Né? Olha lá, todo mundo. Quando estava toda a família reunida assim, será que alguém vai morrer? Será que eu vou morrer? Porque junta todo mundo aqui, só na cabeça da pessoa, né? Só pode ser velório. A cabeça, a mentalidade, mas todo mundo aqui já ouviu isso, eu já ouvi também. Então a pessoa está sempre esperando pelo pior. Ela não trabalha com a fé, ela não sorri para o amanhã. Então a pessoa é viciada em problemas. Se não tem um, ela cria um. O casamento está bem, olha lá, vou criar, vou criticar. É um vício, pessoal. Você não pensa para fazer isso. Já um vício, já está instalado aí na sua mente de tanto isso acontecer. Pode prestar atenção. A hora que você vê, você falou, por que eu falei isso? Não devia ter falado isso. Pois é, o vício, falta de mente ao corpo, falta de discernimento, falta de treinar o padrão certo, falta de fechar as portas, de limpar a vida. Então a pessoa se vicia em conflitos, ele se vicia em solidão. Quando está tudo bem, ela cria o problema e se isola. Vai entender. A pessoa reclama que está sozinho, mas trabalha para ficar sozinho. São autossabotadoras. Muitas e muitas pessoas vivem de autossabotagem. O relacionamento está bem? Ele sabota. Está indo bem no trabalho? Sabota, perde o trabalho. Está numa fase boa? Vai lá e se sabota de alguma forma. O corpo dele, a saúde dele está melhorando, alguma coisa ele sabota e faz uma bobagem e perde tudo e estraga tudo. É uma loucura. É uma mentalidade viciada. São pessoas que muitas vezes estão dependentes emocionais de outras pessoas. Então se a pessoa trata ela bem, ela fica bem. Se ela não é nem que tratou mal, às vezes a pessoa não está num bom dia, mas como já está no vício, ela acha o problema sou eu. Aí ela fica mal. Então ela não tem uma estabilidade, uma consistência. São vícios. Vícios em vícios. O que pessoas viciadas fazem? Quando elas não estão libertas, elas caem, ou seja, a vida da pessoa é sempre de o quê? Fala comigo, recomeços. Recomeços na vida financeira, recomeços na saúde, recomeços nos relacionamentos,
recomeços na fé. Ela vai, desagrada, alguma coisa não acontece, para de vir na igreja. Alguma coisa acontece, brigo com a esposa, com o marido, tal. Aí depois vamos acertar. Aí cansa aquilo. Vai cansando. Vícios em recomeços. Ninguém aguenta isso para sempre. Vícios em recomeços. Sai de um vício, volta para o outro. Sai de um vício, depois volta. Perde oportunidade, perde energia, perde vida. Se torna um vício de sofrer. Vício de estar sempre com algum problema, sempre com algum sofrimento. Vício da tristeza, vício de estar sempre abatido. Aí você fala para a pessoa, não rapaz, vamos lá, calma aí, vamos. Não, vamos lá, vamos reagir. Não, você consegue, vamos, vai dar certo. Você fala para a pessoa que para reagir, ela fica até irritada. Não, porque você não me entende. Não, porque você não está na minha pele. Beleza. Pessoas assim não tem o que a gente fazer. Se ela não quiser ajuda, quem vai ajudar? A pessoa só quer falar. Provérbios fala exatamente isso. O tolo, ele só quer expor os pensamentos dele. O tolo, ele só quer falar. Ele só quer botar para fora, desabafar. Ele não quer mudar. Ele quer apresentar os problemas, ele quer apresentar quem causa o problema dele, ele quer apresentar o que ele não teve, ou seja, tudo o que não funciona. Porque o que funciona é o hoje. O que funciona é o agora. É ter consciência e botar força para mudar. O que eu vivi lá na minha infância, o que alguém me injustiçou, o que alguém me prejudicou, aconteceu, passado. Estou aqui, tenho hoje, tenho vida, não morri, tenho oportunidade. Somente para os vivos há esperança. Melhor ser um cão vivo que um leão morto. A palavra diz isso, tudo isso. Então assim, eu tenho agora, vamos aproveitar então essa oportunidade. Vou parar de falar assim, vou parar de pensar assim, vou parar de achar que o mundo fez um complô contra mim. Eu vou alinhar minha vida. O que a palavra está falando? Ou às vezes a pessoa tem o vício de trabalhar demais também. Então ela deixa Deus, ela deixa a família. Não, mas tudo que eu estou fazendo é pela minha família? Não, mas sua família é mais importante. Não, mas eu não estou buscando a Deus como eu deveria, porque Deus está me abençoando tanto, eu estou indo fazendo tantas coisas, tantos clientes. Pois é, isso vai se tornar uma armadilha na sua vida. A parábola do semeador explica isso. A pessoa é sufocada pelas bênçãos. A pessoa fica lá, ou envolvida com tantas bênçãos e perde a palavra, perde a semente. A palavra é a semente. A semente é a palavra, na verdade. Aí a pessoa é abençoada, tal, aí ela é sufocada. Ela não tem tempo mais para Deus. O que ela tinha tempo antes, agora não tem mais. Ela não consegue mais organizar a vida dela com as prioridades da vida dela. O que é que você comunica? Você comunica excelência, você comunica santidade, você comunica credibilidade, respeito, você comunica o quê? Como é que você se apresenta? Como é que você trata as pessoas? Como é que você trata a sua esposa? Você trata ela como a sua esposa, ou muitas vezes quer tratar como filha, falando tudo está errado, tem que corrigir, tal. Não. Tem tratado como tem que ser tratado? Você tem honrado mais outras pessoas do que a sua própria família? Os clientes são mais honrados? O seu trabalho é mais honrado? A sua família é mais honrada? O que está desalinhado na sua vida? Você presta atenção ao que você fala? Ou você fala, vai, desembesta a falar e fala bobagem? Você presta atenção nas suas palavras? Nós precisamos descobrir a pessoa que nós somos para que a gente possa saber o que a gente quer ser. Se a gente não tem discernimento, conhecimento, se nós não temos consciência, o que a gente fala direto aqui? Sem consciência não tem o quê, pessoal? Se não tem consciência, não tem mudança. Então, para ter mudança, precisa haver consciência. E para ter consciência, eu preciso da palavra. A palavra me traz consciência de tudo. Então, se alguma coisa não está caminhando na minha vida, se os filhos estão sofrendo,
Se as coisas não estão caminhando, é porque uma porta foi aberta. E essa porta precisa ser fechada. E assim como o Moisés, né? Moisés matou um homem, mas ele tentou esconder. Mas sempre vai vir um vento que vai desencobrir, vai descobrir os meus erros. Então, talvez eu abri uma porta que ninguém viu, mas Deus e o diabo viram. Então, uma porta foi aberta. Então, vai vir alguma coisa, eu abri a porta da imoralidade, daqui a pouco eu estou vendo um filho com imoralidade. Da desonestidade, vai repetir. Do mau caratismo, do descontrole, do tratar a família de forma ruim, daqui a pouco eu estou vendo repetição. Porque uma porta foi aberta. Sempre vai vir um vento, por mais que ninguém possa ter visto, Deus e o diabo viram. Então não existe algo que vai ficar morto lá. Se eu não fecho aquela porta, ele vai voltar e vai me assombrar. Então nós precisamos de coragem. Coragem para mudar, coragem para estabelecer o que precisa ser estabelecido. Não existe liderança bem-sucedida se não tiver coragem. Então precisa de coragem para tomar as decisões, coragem para lutar, coragem para guerrear, coragem para limpar a minha vida, coragem para lidar com as situações, coragem para guerrear, porque nós somos a porta, você é a porta. A palavra diz que Eva foi enganada. Mas quem foi a porta? O Adão. O Adão que tinha autoridade ali. Nós somos a autoridade. Mas se a gente não assume a nossa posição, uma porta fica aberta. E as coisas ficam vulneráveis. Então, meus queridos, como nós lemos aqui no começo, tudo isso foi escrito como exemplo para nós. Então, quem julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, não é que você, como às vezes as pessoas falam, não, quem julga, quem está firme, cuide para que não caia. Quem está em pé, cuide para que não caia. Quem acha que está firme. Quem julga estar firme. Quem acredita que está firme. Então, cuidado para que não caia. Então, vamos vigiar. Vamos mudar. Vamos estabelecer o que precisa ser estabelecido. Vamos nos analisar. Se você perdeu alguma coisa, eu fiz dezenas de perguntas aqui. Se você perdeu alguma parte, volta e assiste esse culto, chama Está Firme, atenção. Porque nós precisamos de consciência. Sem consciência a gente não consegue mudar. Então a gente precisa se analisar. Os vícios, analisar as portas que estão abertas ainda, analisar a maneira que nós lidamos com as situações, analisar tudo, vigiar. O que tem sido prioridade na nossa vida, tem sido realmente aquilo que deve ser prioridade. Então vamos analisar a nossa vida e vamos tomar as nossas decisões, porque Deus nos levantou como autoridades, como portas, como barreiras, como fronteira. Então a gente não pode deixar uma porta aberta, um murinho baixo, uma vida desprotegida, porque aí a nossa mente fica vulnerável, a nossa família fica vulnerável e tudo ao nosso redor acaba sendo destruído. Mas nós podemos recuperar isso, nós podemos tomar as nossas decisões, nós podemos trilhar um futuro diferente, porque como acabei de fazer essa pergunta, como será o nosso futuro? Como será o seu futuro? Que futuro? O futuro vai ser, eu estou plantando agora, no meu dia, nesse dia, nessa quarta-feira, nessa manhã. Nós temos a oportunidade de tomar decisões que vão refletir, talvez até por gerações. Porque nada começa pequeno. Às vezes a gente acha, não, isso não vai mudar nada. Vai mudar tudo. Ao longo de 10, de 20, de 30, de 40 anos, de 100 anos. A decisão que foi tomada lá atrás. Lembra de Abraão? É muito interessante, pessoal, quando a gente para e analisa. Deus não podia ter feito de Abraão o Jacó? Deu 12 filhos para Abraão e falou assim, e seus 12 filhos aí serão
o pai de nações, pai de multidões. É tão curioso que Abraão passou a vida ouvindo que ele seria pai de multidões, e o único filho que da promessa que ele teve foi um. Por quê? E daquela semente chegou até nós. Então, ao longo de muito tempo, sementes que você colocou, que você plantou, estarão fazendo efeito. Então veja a importância de boas decisões, decisões sábias, inteligentes, maduras, que pode ser que a gente não veja o resultado delas nesse momento, mas a gente plantou para isso. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Peço que você coloque a sua mão no coração, para que a gente fale com o Senhor, para que a gente pense, analise, tome as nossas decisões. Feche seus olhos, por favor. E com base em tudo isso que nós falamos hoje, quais são as suas decisões? Eu fiz diversas perguntas aqui. O que você sai daqui realmente com consciência? Consciência para romper, consciência para mudar o seu padrão, de eliminar os vícios da sua vida, seja vício de fala, seja vício de pensamento, seja vício de vício mesmo, de coisas que te dopam, coisas que te atrapalham, coisas que te tiram a concentração, vício de culpar as pessoas, vício de julgar as pessoas, vício de reclamar, vício da ingratidão, o vício da autossabotagem. Não pode ficar bem que cria uma situação para estragar. Vícios, 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 vícios. Quantos vícios? Quantos vícios? Tome a sua decisão. Eu li aqui para você em 1 Coríntios 10, muitos exemplos que Paulo coloca aqui, isso ficou como exemplo para nós. Porque eles foram idólatras, eles praticaram imoralidade, eles se queixavam, eles reclamavam. Então cuidado. Cuidado, porque todos aqueles que se envolveram com coisas erradas, com a imoralidade, com as queixas, afastamento de Deus, foram exemplos para nós. Porque eles ficaram mortos pelo deserto, eles ficaram espalhados pelo deserto. Então, quem julga estar firme, cuide para que não caia. Então você está reclamando? Você está na imoralidade? Você está longe de Deus? Cuidado, temos exemplos aqui. Paulo fala, isso ficou escrito como exemplo. Isso aconteceu como exemplo para nós. E foram escritos como advertência para nós. Então a gente tem exemplo do povo de Israel, a gente tem exemplo dos nossos pais, a gente tem exemplo da nossa própria vida. Então eu sei onde os meus caminhos podem me levar. Eu sei o que caminhos errados podem causar na vida de uma pessoa. Então toma a sua decisão. O Senhor nos ajuda, nos dá a graça, Ele fala, né? Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. E Jesus nos ensina exatamente isso. Orem e vigiem para que não caia em tentação. Porque a tentação vai vir. Então eu preciso estar preparado. Preciso estar pronto. Vigiando, orando, mente focada, palavras certas, uma vida organizada. Então toma suas decisões agora. Toma suas decisões agora, pessoal. Sai daqui diferente. Quais as palavras? Quais a postura? O que precisa ser mudado na sua vida, no seu casamento, com Deus, no seu trabalho? A forma de você se comunicar, a forma de você se expressar, a forma de você se apresentar. O que precisa mudar? Para que coisas mudem, porque eu nunca vou viver coisas novas sendo a mesma pessoa. Para viver o que eu nunca vivi, eu preciso me tornar o que eu não fui, o que eu não sou ainda. Então, para ser uma pessoa de alto nível,
A minha mente precisa estar naquele nível. Preciso acreditar naquilo, eu preciso estar naquela posição internamente. Então tome a sua decisão em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e nós precisamos de consciência, nós precisamos do Senhor, meu Pai, para abrir a nossa mente, porque talvez, Senhor, nós nos acostumamos com as coisas espirituais. Como esse povo, que ele tinha se acostumado com os milagres, com o cuidado do Senhor, com as vitórias, com os livramentos, e mesmo assim reclamavam. Viram os inimigos serem mortos e reclamavam. Viam o cuidado do Senhor na comida deles, na bebida deles e reclamavam. Estavam sempre reclamando. E quem vive reclamando, perde. Porque tudo aquilo que a gente não valoriza, a gente vai perder. Então que haja aqui, Senhor, homens que realmente são aqueles que são as portas, as fronteiras, meu Pai. Que vão fechar as portas, vão deixar as coisas alinhadas. Que vai vigiar a sua mente, vai vigiar o seu espírito, vai mudar o que precisa ser mudado, que não vai ter mais aquela mente rígida, aquela mente teimosa, acomodada, preguiçosa muitas vezes, Senhor, não. Em nome do Senhor Jesus, que haja aqui homens que rompam, Senhor. Homens que estão rompendo dia após dia para chamar a sua atenção, homens que querem vencer, meu Pai. Mas não vencer na força do braço, não no orgulho, na força própria, mas na força do Senhor. Na busca por algo maior, Senhor, por agradar o Senhor todos os dias da sua vida. Então abra as mentes, meu Pai, abra as mentes de cada um aqui. Cada um que está aqui, cada um que está longe, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo. Que tenhamos um povo poderoso, um povo abençoado, um povo que toma as decisões na hora que é necessário, Senhor, que não fica jogando para depois, que não tem a atitude ignorante de Sansão, incrédula de Sansão, eu vou sair, vai dar tudo certo. Vou fazer tudo errado do meu jeito, mas vai dar tudo certo. Quantos que ainda têm essa mentalidade? Eu dou um jeito, depois eu resolvo. Arrogância, orgulho, Senhor. O Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então seja humilde. Seja humilde, peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu sei, eu reconheço essas falhas, eu reconheço esses problemas, mas é uma luta, Senhor. Mas o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força. Eu vou focar na coisa certa, vou me alinhar à sua palavra, vou me afastar desses gatilhos, pessoas, hábitos, tudo aquilo que me conduz a tais gatilhos, eu vou me afastar disso. Eu vou me afastar disso. Eu não tenho mais compromisso com o pecado, Senhor. Eu tenho compromisso com a integridade, eu tenho compromisso com o Senhor, eu tenho compromisso com a verdade. Então abre as mentes de cada um, Senhor. Abra as mentes de cada um, Senhor, para que tenhamos aqui homens poderosos, para que tenham famílias poderosas, para que deixem um legado poderoso, Senhor. Então abra a mente, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo, abra as nossas mentes. Que temos aqui, Senhor, sacerdotes, cabeças, pessoas, meu Pai, que sabem o seu lugar e ocupam, Senhor. Não adianta também saber e não ocupar, mas que nós venhamos a ocupar o nosso lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Dá discernimento a cada um, dá sabedoria a cada um, coloca o temor em cada coração, meu Deus, porque o temor é o princípio de tudo, Senhor. O temor a Deus é sabedoria. E como disse Jó, ser inteligente é se afastar do mal. Então a gente teme o Senhor, isso nos dá sabedoria. Mas eu também sou inteligente, eu não vou ser estúpido, não vou ser burro. O que eu estou fazendo eu sei que não funciona, então eu vou fazer algo para que mude. Eu não posso fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então eu vou agir de uma forma diferente, eu vou ser inteligente. Eu vou me afastar daquilo que me leva para outra coisa. Eu vou organizar a minha vida, vou organizar a minha mente, os meus hábitos, as minhas palavras, eu vou focar na coisa certa. Então que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, nos derrame unção, graça, visão e sabedoria para fazer mais, para fazer melhor, para ter foco, para ter a postura que o Senhor espera de cada um de nós. Eu te peço, abençoa o seu povo,
Que tenhamos aqui testemunhos poderosos, mudanças na mente, mudanças na família, mudanças no trabalho, nos resultados. Eu declaro, meu Deus, um povo sábio, um povo próspero, um povo incrível, Senhor, um povo poderoso, o povo que o Senhor nos criou para ser, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado por esse dia, por essa mensagem, pelas revelações, pelo discernimento que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém.